Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu sou o pastor Juan Nossi e esse é o nosso devocional. Nós estamos estudando Romanos, um devocional diferente de tudo que você vai encontrar por aí, porque é muito profundo, muito bíblico e eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito ao seu coração. Romanos 7, a partir do versículo 14. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí para acompanhar comigo a leitura do texto, o que eu quero te dizer? Todo cristão sincero, ele já fez a mesma pergunta que o apóstolo Paulo. Por que eu continuo ainda lutando contra o pecado? Se eu não fui liberto da escravidão do pecado e da condenação, por que eu ainda luto contra o pecado? E aqui nesse texto de hoje nós vamos ver que há dias em que nós queremos agradar a Deus, mas há dias que o nosso coração quer agradar a si mesmo. Há dias que nós queremos glorificar o Senhor e há dias que nós queremos satisfazer os nossos desejos e os nossos anseios. E o que nós vamos aprender aqui no dia de hoje é que isso não significa que você abandonou Deus ou que Deus te abandonou. Romanos 7 vai nos mostrar que há uma luta, há uma guerra pesada contra o pecado. E o capítulo 8 de Romanos, que a gente ainda vai estudar, vai nos mostrar qual é o segredo da vitória contra o pecado. Bom, mas como nós ainda estamos no capítulo 7, o que eu aprendo de verdade e que pode ser praticado e aplicado nas nossas vidas? Primeiro, a luta é um sinal de que Deus está trabalhando em você. Verso 15. Romanos 7, verso 15. Não faço o que desejo, mas o que odeio. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Paulo está nos mostrando aqui que ele não sente prazer em fazer o mal. Ele sente prazer em fazer o bem. E que quando ele faz o mal, ele sofre por isso. Ele revela pra gente aqui que existe sim um conflito entre a carne e o espírito, entre as coisas de Deus e as coisas deste mundo. A diferença é que antes de Jesus Cristo nós pecávamos sem resistência interna alguma. E agora, depois de Cristo, a gente pode até pecar, até cair, até errar, mas isso vai ser sofrido, vai ser com uma resistência, vai ser com arrependimento. Essa é a grande diferença na vida do cristão. Aquele que não é cristão, ele erra sem culpa, ele erra sem nenhum tipo de constrangimento, mas aquele que tem Cristo no coração, ele pode até errar, mas ele vai ser, cheio de um sentimento de arrependimento. O pior sinal, então, quando nós estamos frios na fé, é quando o nosso coração ele se acostuma com o pecado. A Bíblia chama isso de um coração petrificado. Essa é a pior coisa. Se hoje você está lutando contra o pecado, o que eu quero te dizer, não desanime. Se hoje você continua lutando contra os seus pecados, o que eu quero te dizer, não desanime, não pare. Sabe por quê? Porque a batalha é uma evidência de que Cristo habita em você, porque se ele não habitasse, não teria batalha. Então não é porque você está batalhando que isso expressa uma ausência de Deus, não. A presença de Deus, ela gera em nós justamente essa batalha para que o nosso corpo seja dominado. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que a sua luta não define quem você é. Olha o que o Paulo diz no verso 18. Tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo. Paulo está reconhecendo a sua fraqueza, mas ele também está reconhecendo no texto de Romanos 7 que a sua identidade mudou. A sua identidade mudou, mas o pecado ainda está presente. Ele não ocupa o coração. Cristo reina no coração, mas o pecado ainda o cerca, o assedia, tenta ainda, encantar a sua vida. Então, o que nós precisamos aprender aqui é que sim, a nossa identidade mudou, mas o pecado continua ao nosso arredor, ele continua nos assediando. Agora, ele não define mais quem você é. Quem define quem você é Jesus Cristo. Por isso, não deixe com que a sua queda faça você esquecer da sua identidade de filho de Deus. Não deixe a sua queda anular a sua identidade de filho amado. Se você caiu, arrependa-se, peça perdão, levante-se e continue caminhando. Terceira coisa que eu aprendo aqui, a vitória vem de Cristo, não da nossa força. Verso 24 e verso 25, quem me libertará?
Paulo dá graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo está nos mostrando aqui que não há esperança nenhuma em nós mesmos. Não há esperança nenhuma na nossa força de vontade, na nossa disciplina, na nossa garra. A nossa esperança está na obra de Cristo em nossas vidas, na obra do Espírito Santo em nós. Ele está aqui dizendo, olha, quem me libertará? Ele poderia simplesmente dizer como serei liberto, mas ele não usa essa expressão como. Ele usa quem, porque não é o que, é quem, e o quem é Jesus Cristo. O quem é o Espírito Santo de Deus. A resposta não é um método, a resposta é uma pessoa. A nossa esperança não pode estar em nada mais do que Jesus Cristo. Quando você perceber então a sua fraqueza, quando você perceber então a sua limitação, não se afaste de Deus, chama Ele para mais perto, se aproxima ainda mais dEle, porque Ele é o único que pode te ajudar. A vida cristã, ela não é uma vida sem batalhas, sem guerras espirituais, mas é a certeza de que nós não estamos lutando sozinho. Antes de Cristo, você nem lutava, você já vivia e só se mantinha no pecado. Depois de Cristo, agora a diferença é que você está lutando, mas você não está lutando sozinho. Deus é contigo, Jesus Cristo está no seu coração e o Espírito Santo está agindo em sua vida. Agora eu quero orar com você e antes de orar eu quero te perguntar, existe uma área específica da sua vida que você está guerreando mais? Existe uma área da sua vida que você tem mais dificuldade que você gostaria que eu orasse por você? Talvez você vai ficar constrangido de escrever a área, mas eu queria te estimular a escrever pelo menos, pastor, ora por mim. Porque eu vou orar e eu tenho certeza que Deus, conhecendo a sua vida, conhecendo as suas lutas, as suas limitações, vai entender a razão, o motivo pelo qual eu estou orando e vai agir aí na sua vida. Então, deixa aqui, pastor, ora por mim e eu vou fazer essa oração aqui agora, colocando a sua vida, a sua casa e a sua família diante do Senhor. Pai, aqui nesse devocional há muitas pessoas que estão lutando contra pecados, ó Pai. Há pecados bem específicos que estão sendo citados aqui em oração, Pai. Ó Deus, há pecados de cunho sexual, de cunho imoral. Ó Deus, há pecados de cunho financeiro, meu Pai. Há pecados da fala, da língua. Há pecados de sentimentos, de emoção. Há pecados de vícios, ó Pai. E eu peço ao Senhor que, conhecendo cada pessoa que ora comigo, que sabendo a dificuldade, a necessidade, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa lutar com ela, que o Senhor possa libertá-la, Senhor, da escravidão desse pecado, da influência desse pecado, do assédio desse pecado, Pai, e que em nome de Jesus o Senhor dê a vitória para ela. Liberta, cura, restaura e dá a vitória para ela, Pai. Esta é minha oração, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém, amém e amém. Você conhece alguém que precisa ouvir esse devocional? Alguém que está lutando e porque acha que está lutando é porque Deus não está com ele. Alguém que está guerreando contra o pecado e porque está guerreando, às vezes acha que a presença de Deus não é com ele e essa pessoa aos poucos está se afastando de Deus, da igreja, da palavra. Conhece alguém vivendo exatamente isso que eu estou dizendo? Então manda esse devocional para ele. Seja você o missionário da internet. Deixa Deus te usar. E eu te vejo aqui amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um grande abraço e que Deus te abençoe muito. Até logo.